Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou pintar essa encomenda aqui de uma cliente. Bem, eu já imprimi o meu esboço que eu fiz no iPad, passei para o papel de aquarela para adiantar. E como de costume, vamos umedecer aqui nossa paletinha com meu borrifador e vou começar a fazer a mistura para chegar no tom de pele da cliente, que é bem clarinho, mas assim, eu vou misturando até eu acertar o tom, e aí depois que eu acerto a cor ali da pele, eu diluo mais, né, para ficar mais clarinho, e com essa cor menos ou mais diluída, a gente vai conseguindo fazer os pontos de luz e sombra, apesar de que em alguns pontos das sombras eu coloco um pouquinho mais do azul. E para quem tem dúvida, para fazer a mistura de tons de pele, você só precisa das 3 cores primárias, que é o magenta, o amarelo e o azul. Essas 3 tintas que eu estou usando, ela é da Sennelier. São primários puros, eu comprei como sendo primários puros, né? Inclusive, essa marca de tinta ela é muito boa, ela tem mel na composição, ela é ótima para fazer misturas. E para você fazer outros tons de pele, você vai observar se a pele dessa pessoa que você vai pintar, ela tem um fundo mais amarelado, ou se tem um fundo mais rosadinho, ou se é uma pele negra. Para fazer uma pele negra, por exemplo, você vai adicionar um pouco mais do azul e um pouco mais do magenta para fazer uma mistura mais escura. Ele vai puxar para um marrom mais escuro. Para você fazer uma pele mais amarelada, basta você adicionar um pouco mais do amarelo, mas tem que ir adicionando com cuidado aos pouquinhos e vai fazendo um teste no papel separado, assim você não corre o risco de manchar a sua pintura. Comecei a pintar os olhinhos aqui do gatinho agora. Ele tem uns olhos azuis, a coisa mais linda do mundo esses olhos. E para fazer esse tom de azul mais clarinho, eu usei o Phthalocyanine, que é o primário da Sennelier. Aqui eu usei o Payne's Grey para fazer as sombras desse azul. E aí fui adicionando sombras aos poucos. E fui adicionando os detalhes também ali que tem na íris do olho do gato. Depois coloquei o preto no meio, na pupila. E pro olho dela, que é um castanho médio para claro, eu comecei adicionando uma camada de amarelo ocre e depois vim escurecendo com o Oxide Brown da Daniel Smith que eu tenho aqui e finalizei os detalhes com o Van Dyke. Eu não costumo usar preto, né, até porque não tem olho preto, a única coisa que a gente tem preto é a parte da pupila, que foi o que eu fiz ali, eu adicionei um pouquinho de preto na pupila. Para fazer a sobrancelha dela, eu vou usar um Van Dyke e vou tirar aqui essa parte de trás do pincel para ficar mais leve, porque eu vou fazer fio a fio. Aí eu tô usando aqui a tinta Van Dyke Brown, também da Daniel Smith. E é isso, gente, aqui a construção vai ser fio a fio mesmo, tem que ter muita paciência. Por que que eu gosto de fazer assim? Que eu acho que deixa um pouco mais natural, né? Apesar de que não é um realismo muito real, super, hiper, mega realista, mas quando se trata de detalhes, eu gosto de deixar o mais realista que eu consigo, então eu sempre faço a sobrancelha de fio a fio. Mas antes eu faço uma base ali, uma camada bem clarinha embaixo, como vocês podem ver, e depois vou com o fiozinho por cima. Ah, e lembrando que o fio a cor do pelo da sobrancelha não é preto, tá? E para pintar o pelo de um gato branco, a gente basicamente vai pintar apenas a sombra da pelagem dele, né? Que o gato é branco, mas tem a sombra ali, então a sombra a gente vai pintar para dar profundidade. Eu comecei pintando com um cinza, eu não lembro o nome desse cinza porque eu ganhei de uma amiga, então eu não vou saber o nome. Mas vocês podem usar o cinza que vocês tiverem disponível aí, vocês vão diluindo, colocando menos camada, mais camada, e vocês vão adicionando conforme a necessidade da sua referência. Aqui eu vou deixar mais escuro a partir do pescoço dele, né? Que faz sombra entre a pata ali e a parte de baixo do queixo, que é o pescocinho dele. Vou colocando sombra em cima, na parte de cima do olho, e vou fazendo a profundidade.
E aí eu fui adicionando mais camadas com o cinza um pouco menos diluído. E nesse processo eu também fui fazendo meio que o efeito dos pelos, né? Apesar de que você não precisa fazer pelo por pelo do animal, mas eu quis ir fazendo pelo menos os efeitos dos pelinhos que tem ali. Bem, tem umas partes que eu vou fazendo os detalhes dos fiozinhos já, porque ali vai ter o bigodinho dele, então eu já deixo meio que a sombra do bigode, né? E eu vou deixando mais escuro na parte de baixo também. Vocês podem observar que conforme eu vou adicionando mais camadas, a gente vai ganhando mais profundidade. E na hora de fazer ali a parte de dentro da orelhinha dele, eu fiz uma mistura do magenta com o buff titânio. Fiz um rosinha meio coral, e aí eu fui fazendo, colocando as camadinhas mais claras, depois eu fui escurecendo pra fazer as partes mais escuras, porque na referência aqui mostra que a orelhinha dele é bem clarinha mesmo. E com a mesma misturinha, eu também fiz ali na parte do focinho dele, que é um rosinha bem claro. Então, eu usei aquela mesma misturinha do magenta com o buff titânio e fui adicionando camadas conforme a minha referência pede. Então, fui escurecendo aos pouquinhos, fazendo os detalhes. E para fazer esses detalhezinhos aqui do nariz, eu não usei preto e nem marrom. Eu optei por usar o Caput Morton que eu tenho aqui, que ele é um tom de marrom avermelhado, que ficou muito bom para essa parte aqui, que ele é meio rosadinho. Então eu não quis usar preto e nem marrom, e nem azul, nem nada. Eu usei somente essa cor que eu tenho aqui. Ficou muito bom para fazer esses detalhezinhos, desse cortezinho que eles têm no meio do focinho também, que eu não faço ideia do nome dessa parte.
Pra fazer o cabelo, eu fui fazendo construção de camadas. Eu comecei com o amarelo ocre e fui deixando algumas partes em branco, sem pintar, pra fazer os pontos de luz. Depois eu fui escurecendo aos pouquinhos com Raw Amber. E alguns pontos acinzentados eu fui usando o Pines Grey. E aí, gente, eu não consegui gravar todo o processo do cabelo, mas assim, é construção de camadas e camadas, né? Aí eu fiz o fundo com o verde Undersia que eu tenho aqui da Daniel Smith, e ele é muito bom pra fazer fundo. E é isso, esse é o resultado, espero que vocês tenham gostado, eu amei. Já entreguei moldurado, inclusive. Deixem um like, ajudem compartilhando e até o próximo vídeo.